Sejam bem-vindos ao Alerj Revista de hoje. Muita gente bacana por aqui e assuntos que eu tenho certeza que vocês vão apreciar. A gente vai conversar sobre musicais brasileiros com uma das expressivas atrizes brasileiras com uma carreira virtuosa no teatro e nos musicais. Estela Maria Rodrigues, em cena dando vida à Dona Déia no espetáculo Meu Filho é um Musical, em homenagem ao ator Paulo Gustavo. A música instrumental brasileira tem assinatura própria, é marcante e o músico Carlos Malta, um de seus representantes mais exímios, completa 50 anos de carreira e nos fala dessa trajetória. Você sabia que 76% das mulheres brasileiras já sofreram ou presenciaram violência e assédio no ambiente corporativo? E, além disso, 1 em cada 6 mulheres pede demissão devido a essas agressões. Sobre esse assunto tão urgente, conversamos com Ilana Miller, especialista em desenvolvimento humano e doutora em educação. Que bom ter vocês por aqui hoje, uma alegria receber vocês. Vamos falar de assuntos maravilhosos, música e teatro, mas também de um assunto difícil, não é, Ilana? Aqui a gente vai falar de violência no ambiente de trabalho, que é um negócio complexo. Eu não sabia que 76% das mulheres já sofreram esse tipo de agressão no trabalho. Não sei se vocês tinham essa noção. Eu não tinha. Fiquei muito assustada. Mas para a gente começar a falar um pouco desse assunto tão doloroso e difícil, antes disso a gente vai fazer um programa de alguma maneira em alto astral, porque a gente está falando agora de Paulo Gustavo e falando de 50 anos, não é, Carlos? É isso aí. Parece que foi ontem. Puxa, foi anteontem, porque ontem eu não quero nem lembrar o que aconteceu. Deixa pra lá. Então a gente vai começar com música. Vamos lá? Vamos lá. Uau! Quem sabe, quem não sabe aplaude, né? Assim? É o escultor dos ventos. É, isso é lindo, né? E ele ainda escolheu, uma música, nossa, quem não é apaixonado Tem que começar por... assim, né? Foi a primeira música que eu aprendi na flauta doce. Há mais de 50, né? Eu tinha 12 anos, hoje eu tô com 66, né? Então eu tô comemorando esses 50 anos de carreira, contando a partir da minha primeira carteira profissional, né? Mas você já tocava um pouquinho antes? Já tocava flauta doce, né? Aprendi, né? Lá em casa, como a gente diz, né? Tocava na época, tinha aquela novela que começava com o Carinhoso. E aí eu ia aprendendo pedacinho, cada dia aprendi um pedacinho. Aí eu ficava do lado da televisão, aí estudava aquelas notas que eu não sabia no dia seguinte. Aí no dia seguinte eu estava lá com a minha flautinha de novo. Quando acabou a novela eu já conseguia tocar a música. Já estava tocando Carinhoso. Porque talento é um negócio que não se explica, não é, Estela? Talento é talento, né? Tem. Você estuda, né? Sim, aprimora. Porque me der isso aí, eu não vou conseguir fazer nada. a tese de que só o talento não é suficiente, né? Mas quem já começa com ele já chega na frente, não é? Eu acho que em qualquer área, quem tem talento tem. Né? Ilana, eu queria falar com você sobre essa questão da violência que a gente está
que está acontecendo com mais frequência, digamos assim, no meio, ou mais, não sei se está acontecendo com mais frequência ou a gente está tendo mais ciência da violência no trabalho. Só que antes da gente falar da violência no trabalho, eu queria falar de outras violências. Quais são as principais violências contra a mulher? Então, é importante, eu gostei da tua fala. Será que está acontecendo mais ou a gente realmente se calava? Né? Então, fica a pergunta. Há muitos anos no mercado de trabalho, esse ano eu celebro 36 anos na área de desenvolvimento humano e organizacional. E o que acontece? Comecei trabalhando em RH e as pessoas não iam até a gente para conversar, independente de assédio, né? Algo acontece com você, seja um problema de... estou com um problema de saúde mental. Tudo era um grande tabu. Então, que bom que hoje em dia as pessoas estão colocando aí, né, na mesa, sem escuridão, coloca a luz no seu problema, porque senão eu não posso te ajudar. Sim. Violência em geral, a pauta é diária, né, 24 horas por dia. Se você, qualquer mídia que você acesse, você vai ter no mínimo 8, 10 ou mais casos de violência contra a mulher. No ambiente de trabalho, para mim, violência já é, quando eu sou entrevistada, e isso aconteceu na minha vida, eu estava concorrendo a uma vaga de mestrado, já tinha passado pelo processo seletivo, provas, testes, e a entrevista final era com um diretor, que inclusive de uma instituição de ensino que eu admiro muito, e a pergunta do milhão foi: como você me prova que você é mulher, esposa, tem 2 filhas pequenas e vai, de fato, trabalha numa organização e, de fato, você vai concluir o seu mestrado em 2 anos? Essa pergunta é feita para alguém do gênero masculino? Não. Claro, eu preciso provar a você que eu vou dar conta de ser mãe, enfim. E aí, 1h30 de entrevista, como você prova isso? Eu te faço um convite que você visite, porque eu tinha que ter alguma coisa concreta, que você visite a minha passagem aqui na universidade, e eu tinha sido premiada, inclusive, em alguns cursos, por resultado extra, enfim, aqueles resultados de 10 você tira 11, né? E ele se convenceu, olha só, por um boletim, a pessoa se convenceu. Então, para mim, isso já é uma violência. E violência, para mim, é você, em algum momento, você duvidar e agredir por isso, duvidar da capacidade do outro, duvidar do talento do outro, e já chegar com observações preconceituosas, que são vieses inconscientes, que você é que, né, tua mentalidade é que não está aí adequada, você nega num processo seletivo mulheres. Por quê? Porque essa vaga impacta em muitas viagens e você não vai conseguir viajar. Por quê? Você não consegue viajar com a tua peça de teatro? Ok. Sim. E a gente não consegue viajar tendo filhos e tendo outras atribuições? Você não consegue? Então, vamos lá. A gente precisa trabalhar com urgência. Existe uma falta de equidade de gênero estrutural. E a gente precisa trabalhar e educar a sociedade para isso. Em que momento, qual é o sinal que a mulher precisa ter para entender que aquilo que está acontecendo com ela é uma violência? Eu tenho uma série de exemplos. Piadas, ironias... momentos que você é deixada de lado, momentos que você está numa reunião, e já aconteceu também por diversas vezes, um grupo de 10 executivos, 2 mulheres. Os 8 do gênero masculino combinavam antes a votação, combinavam antes de jogar para a área dessas 2 mulheres, uma delas advogada e outra profissional de RH, a culpa, entre aspas, de todos os problemas da organização. Só que isso era tão recorrente que ficou visível. Então, o que você precisa perceber? O cenário que você está e, de fato, concreto, né? Dados e fatos. Se você culpa sempre a minha área por um problema, alguma coisa a gente tem aqui, né? Algum problema realmente você deve ter. Então, o cenário, ele corrobora de que maneira? Quando a mulher permite, quando a mulher não se posiciona, e no caso essas 2 se posicionaram, e quando você mesma vai rir de alguma piadinha totalmente fora de hora, totalmente sem graça, e você está corroborando para aquela ironia. Então, eu sempre penso que se existe uma situação, os 2 lados precisam, tá? Eles precisam também avaliar e se não ter medo de falar, não ter medo de ser assertivo. Não tenha receio de ir
a uma ouvidoria numa organização. Não tenha receio de telefonar, porque as empresas hoje têm, e muito, aquele canal, né? Não é só no Recursos Humanos, e sim o canal que te escuta. Então, o medo, ele provoca situações muito, muito piores e delicadas em relação à sua saúde mental. Eu digo que o silêncio mata. Então, a gente não pode e não deve permitir que situações diversas, não só de violência... Mas você acha que as empresas, por exemplo, que escutam essas mulheres, elas na prática fazem alguma coisa? Porque eu acho que às vezes a mulher também teme a questão da demissão, assim como o homem também, mas a mulher muito mais. Porque a mulher está exposta a uma situação, eu vou falar, eu vou perder o emprego. Eu preciso desse emprego porque eu tenho que sustentar filho, por isso, por aquilo ou por aquilo outro. E ainda que ela não faça nada disso. Está errado da mesma forma. Mas as empresas estão preparadas para isso? Fazem cada vez mais. A gente tem, inclusive, a NR1, né, que agora, em maio, a gente trabalha a saúde mental de uma outra maneira. Existe uma norma hoje que regulamenta também problemas psicossociais. Antigamente era apenas, regulamentava outras, a penalidade não era para doença mental. Então, a partir do momento que a gente tem numa organização uma série de assédios que vão comprometer, com certeza, a saúde mental de suas colaboradoras, se elas vão lá e se posicionam, vai ser feito. E eu tenho exemplo, é claro que a gente não vai jamais divulgar, são dados muito confidenciais de empresas que, de fato, e tiram, inclusive, presidência. E a gente vê, mundialmente, CEOs de empresas sendo convidados a se retirar, eu estou falando educadamente, sendo demitidos por questões de assédio. Então, não fiquem caladas, esse fato ocorre. Quanto mais medo, mais a gente mantém a situação como está, o status quo. O status quo permanece. Desigualdade salarial é considerado uma violência? Uma violência. No ambiente de trabalho? Também, e você pode e deve conversar com a área de gestão de pessoas. Se ocupa a mesma posição que um profissional, que um executivo do gênero masculino, e se eu faço as mesmas atribuições, então, vamos entender o que está havendo. Por que a minha remuneração vai ser 25% menor do que a dele? Por que no Brasil nós temos ainda um relatório que grita em relação a essa diferença salarial? Pessoas que ocupam as mesmas posições, inclusive. Também é mais uma violência e não podemos nos calar. Além da denúncia feita no próprio local do trabalho, a pessoa vai lá e se identifica, diz o que está acontecendo. Além disso, deve ser feita a denúncia em outros canais? Geralmente você procura os canais, a própria empresa, todas as médias e grandes organizações em especial, elas já têm um canal de denúncia, que não é na própria. A área de compliance, de governança, contrata empresas terceirizadas. Então, você, quando entra numa organização, você já é ambientada e te dão esse contato. Mas você comentou algo muito sério. As pessoas têm medo. Não adianta sofrer calado. Mesma coisa que a gente vê. Hoje, as mulheres têm menos medo de ir às delegacias de mulheres e são recebidas de uma outra forma. Já existe mais preparo. Existe boletim online. Hoje você pode fazer... E o mesmo ocorre nas organizações. Não fiquem com receio de perder o emprego, porque a informação ali ela é tratada de forma confidencial. E nós, mulheres, também temos que aprender algumas lições. Nós, mulheres, quando somos líderes de mulheres, competimos ainda, temos um percentual de competição muito alto. Nós, mulheres, eu fui entrevistada em processo de recrutamento e seleção. Ah, você casou há pouco tempo, e agora você vai ter filhos? De novo, para o gênero masculino se pergunta, você casou há pouco tempo e agora você vai ter filhos? Eu não vou produzir porque eu vou ter filhas? Eu não vou entregar resultado? Só que essa pergunta veio de uma selecionadora do gênero feminino. Então, o recado também vai para nós, mulheres. Se a gente promove competição, a gente está contaminando o ambiente. Devolvendo competição. Isso não é bom. Isso não é bom para ninguém, né? Não é bom para a gente, não é bom para o mercado, não é bom para ninguém. E eu acho que, independente do lugar que você trabalha, isso sempre acontece. Sim. Acontece no teatro. Nossa, então eu, por exemplo, sou atriz, mas eu dirijo também. Já dirigi alguns espetáculos. E, nossa, já acontece. Uma mulher dirigindo, uma vez eu estava dentro de uma cabine de luz, eram eu e mais um operador de luz, outro operador de luz, 2 de som ali, para começar meu ensaio, que estava atrasado, e eu correndo com luz, daqui a pouco eu falei, virei para mim e falei assim, e aí, rapaz, vamos começar? Ele virou lá e falou assim, tá nervosa?
Uau! Ai, tá vendo? Eu falei, não, eu tô calma, tô super calma. Posso começar? Porque é uma loucura. E outras coisas, de estar no palco, assim, é sempre uma diretora, uma mulher, é diferente você estar numa liderança. Você, educado. Você foi educada, porque às vezes tem aquelas perguntas. O que houve? Está naqueles dias? Nossa. Temos muitas perguntas e muitas. Então você me perguntou histérica. ironias, exatamente. Louca. Então, ironias e se a gente permite isso, não. A gente está continuando e está alimentando uma sociedade que não é saudável. Então, cabe a gente interromper o ciclo e denunciar. É isso, não é, Ilana? Obrigado pelas informações. Eu acho que a gente tem que continuar com isso na cabeça. E quanto mais a gente faz e fala, os homens também se reeducam. Porque é uma questão também de reeducação. Porque durante muitos anos foram educados a uma forma de agir e naturalizada essa forma errada de agir. Então a gente tem mesmo que se posicionar, né? É isso. Obrigado pelas informações e a gente volta já já com música e teatro. Não sai daí não. É bem rapidinho, eu volto já. Voltando com a Alerj Revista, agora a gente vai conversar com ele que tem só 50 anos de carreira, Carlos Malta. Eu adoro isso, 50 anos de carreira, gente. É uma vida, né? É uma dedicação praticamente exclusiva, não é, Carlos? Eu só fiz isso na minha vida. se é que a gente pode dizer que só, né? Porque esse só é... a música, não, quando eu digo só no sentido particular. Só no sentido particular e é uma vida de muita dedicação, de muita renúncia quando você se dedica a um instrumento, na profundidade que eu estava me propondo, né? Lá no comecinho. Esse comecinho inclui Johnny Alf, Antônio Carlos e Jocafe, só inclui a galera, né? Já começou bem. Hermeto Pascoal, então, você trabalhou com ele muitos e muitos anos. Uma dúzia, foram 12 anos. 12 anos, né? E eu te queria saber de você o seguinte, essa experiência lá do início, ela foi moldando o artista que você se tornou? Com certeza. Você sabe que a primeira formação que eu fiz, né, de instrumentista, assim, eu tocava com duas amigas da minha sala, a Mônica e a Duba. Elas tocavam violão e cantavam e compunham coisas lindas. E aí a Duba se mudou, a gente estudava no Colégio Estadual Infante Dom Henrique, ali em Copacabana, e a Duba foi para o Colégio de Aplicação, da UFRJ. E aí ela um dia ligou falando toda animada, vamos participar do festival, os meninos estão participando aqui, que vai ter um negócio de um festival estudantil e tal, uma competição. Os meninos eram o Cláudio Manuel, Marcelo Madureira, esses malucos do Cacete e Planeta que estudavam juntos ali naquela época. Enfim, a gente participou desse festival, eu tinha 2 semanas de flauta. Eu tocava flauta doce, depois comecei o pífano e eu tinha como ganho do meu pai e minha mãe uma flauta. Assim, 2 semanas de flauta, lá estava eu lá na Hebraica tocando com as meninas, tiramos 3º lugar. Uau. No ano seguinte ganhamos 1º e 2º. Aí já animou, né? Eu ganhei né? melhor instrumentista. E aí aparecemos no Globinho, da Paula Saldanha, aquela coisa toda. Aí o pessoal foi reparando, o pessoal lá em casa, né? Foi reparando que eu estava dando para coisa, né? E eu sou o caçula, né? De 4 filhos. E na sua família ninguém tocava nada até então? Não, minha avó, na verdade, minha avó, a mãe do meu pai, vovó Zizi, ela foi uma das fundadoras aqui do Conservatório Brasileiro de Música. Mas não teve influência, assim. Meu pai tocava um violão, ele se escondia ali no quartinho para tocar uma bossa nova. Mas ninguém teve uma influência muito grande nesse negócio. O que você acha de tocar e tal? Essa ideia surgiu um dia na sala de aula. Um amigo tirou a flauta doce na aula de música. A professora Miriam era uma professora incrível no Infante Dom Henrique, que ela botava a gente para cantar as músicas que o Villa-Lobos compilou, do Araporanguetê, Tetamarete, aí todo mundo, coisas indígenas, né? A gente tinha uma atividade musical, assim, era a aula mais legal, né?
Era aquela coisa assim que a gente descobria novas coisas, né? E aí esse colega tirou a flauta doce de dentro da bolsa, assim, foi lá na frente e tocou, eu só de olho, eu falei, mas o que é isso, cara? Que coisa mais linda! Eu fiquei maluco. Aí, uns dias depois, eu abri uma revista e estava lá uma matéria falando assim, leve a vida na flauta. Você resolveu levar literalmente. Aí eu falei, e a matéria assim, a flauta é um instrumento maravilhoso, você coloca na mochila, pode tocar no acampamento, pode tocar no meio do mato, pode tocar onde. E aí fotos assim de vários flautistas, né? Hermeto Pascoal, Gilberto Gil dando uma canjinha ali numa flauta doce, Jean-Pierre Rampal. Olha, para resumir a coisa, eu conheci todos esses caras que estavam nessas fotos. E atrás da reportagem tinha assim, escolha aqui a sua flauta, né? Aí eu comecei com aquela mais baratinha, era 15 cruzeiros, né? Pedi para minha vovó, tô precisando de um dinheiro, tô precisando de uma flauta doce. Ah, um doce, meu filho? Eu falei, não, flauta doce. Aí me deu 15 cruzeiros, eu vim aqui na Rua da Carioca. Comprei a minha primeira flauta, vim também, comprei o meu primeiro pífano. Cheguei em casa, o pífano não saía som, voltei aqui, o cara da loja me ensinou, não, você tem que soprar assim. Mostrou como é que eu soprava. E lá estou eu, né, me dedicando. Isso há 50 anos atrás, parece que foi ontem, menina. Porque quando é bom, parece que foi ontem, exatamente. Né? A gente está sempre aprendendo uma coisa. É verdade. A música é uma coisa, assim, inesgotável, né? É verdade. Hoje em dia, não é, com a carreira de lanchada, como a gente diz, né? Eu tenho meus grupos, né? O Pif Moderno. Maravilhoso. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Que se dedica justamente a essa coisa do pífano. E por causa desse grupo, o pífano ganhou uma projeção nacional. Isso, passou a ser, inclusive, conhecido. Não era um instrumento muito conhecido, que ninguém falava tanto, né? Eu conheci o pífano através de quem? Gilberto Gil. Gilberto Gil? Meu irmão chegou em casa com o álbum Expresso 2222. Olha! Que começava com Pipoca Moderna, né, da banda de pífano de Caruaru. E aí eu fui lá no colégio, lá no Infante, fui na biblioteca. Pífano. Ah, instrumento folclórico brasileiro, mestre Vitalino. Falei, cara, o Brasil tem heróis flautistas, né? O Brasil tem esses heróis, né? E aí eu entrei nessa de me dedicar à música brasileira, né? E você faz música instrumental, que não é uma música, vamos dizer assim, não é uma música que chega tanto quanto a música popular. Exatamente. E vocês fazem um trabalho maravilhoso, né? Hermeto Pascoal, que você acabou de citar. Inclusive, eu queria falar sobre ele. O que você acredita que foi o grande legado do Hermeto que perpetua entre nós até hoje e que vai ficar? Eu acho que é a liberdade de criação e a permissão que ele sempre deu aos músicos de buscarem a sua personalidade. Ele nunca falou assim, olha, escuta fulano, escuta cicrano, vai ver como é que ele toca. Ele nunca falou isso para mim. Ele sempre falou, escuta o seu coração, escuta o que se passa na sua cabeça, escuta o que você toca. E ouve e toca. Esse era o grande conselho dele, né? A gente ouvia e tocava. E era uma dinâmica bem forte de trabalho que a gente ensaiava todos os dias, das 2 às 8 da noite. Todos os dias lá em Bangu. Calor, frio, chovendo, sem chuva, sol a pino. Estávamos lá nós ensaiando. E a gente tinha, naquela época, essa intenção de levar aquela música, né? E a gente trabalhava muito mais fora do Brasil do que aqui, né? E como era a nossa música instrumental recebida fora do Brasil? Porque a música popular, a gente mais ou menos sabe como é que funciona, né? Chega fora, as pessoas amam a nossa música. E a música instrumental? Também. A gente fazia turnês anuais, assim, 2, 3 turnês europeias e americanas. A gente passava meio ano fora do Brasil. E tem estilo que lá fora as pessoas gostem mais, identifiquem mais como gênero brasileiro? Amavam o que a gente tocava, porque, por exemplo, a música do Hermeto é um grande caldeirão de ritmos, de melodias e harmonias, né? E as pessoas enlouqueciam e justamente viam no nosso som uma coisa diferente do jazz,
mas que se valia daquela energia da improvisação para trazer a música que tá ali, mas ninguém tá vendo, né? E a gente fazia isso acontecer, e eu tinha 20 e poucos anos, as pessoas ficavam impressionadas, assim, como, né, garoto novo tocando tanto assim, rapaz. Eu achava muito bacana, assim, o desafio, né, de desafiar o próprio Hermeto, né, que ele gostava dessa coisa, né, Essa coisa do som indígena, você trouxe também bastante para o teu trabalho, né? Que é essa coisa da brasilidade mesmo, né? Eu acho que tem a ver com a Dona Miriam lá no Infante Dom Henrique, aquela coisa do idioma tupi-guarani, e com a própria coisa da flauta, né? Eu acho que a flauta, ela é uma coisa ancestral do mundo. Eu acho que o homem, quando estava entediado naquele mundo maluco, ouviu um pássaro e falou assim, como é que ele faz isso? Eu quero fazer aquele som. É isso. E aí, eu acho que os povos originários, eles têm esse contato muito forte e delimitado, porque a música, ela não é uma coisa de entretenimento, a música é um momento de comunicação com o divino. E em tempos de tecnologia, eu queria te perguntar isso, porque você está há muito tempo na estrada. Nos tempos em que rede social, em que a gente está indo por outros caminhos que têm o seu lado bom e o seu lado ruim, no caso da música, especialmente da música instrumental, é mais favorável ou mais prejudicial? Muito favorável. A gente nunca teve tanto espaço acessível. Sim. Antigamente a gente penava para poder ter uma matéria num video show da vida, em qualquer noticiário, né? Hoje em dia você tem o seu canal, você tem ali a sua forma de falar com o seu público, e eu acho que para nós, a gente viu isso durante a pandemia, como a gente ajudou pessoas. Nossa, foi incrível, os artistas realmente, eles salvaram a humanidade. Eu costumo dizer, eu escrevo sempre em muitas postagens, a música salva. A música, eu escrevi antigamente só música salva, eu falei, não, só música não, a música salva. A música salva porque... Eu diria que a arte salva. Eu acho que a arte é salvadora, Totalmente. seja ela qual for. Pode ser o teatro, pode ser a música, pode ser as artes plásticas, pode ser o que você quiser. A arte te salva. Ela tem o poder de tirar você de lugares inimagináveis e te levar para outros tantos. Alguém escreveu que a vida seria impossível sem a arte, né? Eu acho que a humanidade só é possível, e já desde as pinturas rupestres, né? É porque naquela época não tinha gravador, mas aquelas pinturas eram feitas dentro de cerimônias onde tocavam, cantavam, né? O coletivo. A música, eu acho que é uma das formas mais interessantes que o homem arrumou de socializar. Toda tribo, todo grupo, toda gangue, toda cambada, todo mundo canta junto e tem a gente chega trilha, lá. Tem a sua trilha, da sua época, do seu momento, né? Eu costumo dizer que a gente tem que lembrar que talvez a pandemia tenha deixado muitas lições. Uma delas, eu acho que é a valorização da arte. Porque não há quem possa dizer que se não fosse os artistas, se não fosse o teatro, se não fosse a música, se não fosse a poesia, se não fosse a literatura, onde estaríamos nós? É verdade. Onde estaríamos nós? Eu quero deixar também esse toque para a galera, né? Muito inspirado no que a Ilana falou. A mulher sempre esteve muito presente na minha vida profissional, né? Esse grupo que eu tinha acabou virando o Sopro e Cordas, eram 4 meninas e eu. E as pessoas tiravam onda comigo, né? Essa coisa, né? Você e 4 meninas. Já começa a brincadeira aí, né? Aí eu não achava graça nenhuma, né? Que tá pegando todo mundo, não pegava ninguém, a gente estava fazendo som, cara. Né? Hoje em dia, eu sempre tenho uma mulher tocando comigo, né? Tem nesse uma show. que toca com você há moderno, há 30 anos. Há 30 anos, esqueci o nome dela. Andréa Ernest Dias. Maravilhosa, diga-se de passagem, excelente instrumentista. É filha da Odete, que é uma linhagem de maravilhosa. maravilhosa. Troca 30 anos com você, Há 30 anos comigo, nesse show que eu estou apresentando lá em Valença, no Teatro Rosinha de Valença. Querida, outra, né? Dia 31 maravilhosa. De julho, a gente vai fazer o Escultor do Vento lá na Serra, lá em Valença. Vai estar comigo a Aline Gonçalves, que é uma musicista espetacular, toca
vários instrumentos. E você vai lançar um documentário também, não é isso? Um documentário. A gente tem esse documentário feito, é o Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca, que conta justamente essa trajetória da flauta no Brasil, né? A gente foi lá no Xingu, filmei com os cuicuro, e lá eu aprendi muitas coisas sobre a relação da música com a criação do mundo, né? E porque o criador do mundo era um flautista e da flauta dele começaram a sair as coisas, entendeu? É um negócio muito lindo, a mitologia dos povos originários. Como é que se acessa esse documentário? No canal Curta. No canal Curta tem lá. Tá rolando. Xingu, Cariri, Caruaru, Carioca. E tem esse documentário em sessões também, numa série chamada Sopros. Bacana. Lá no muito canal bom. Curta. Aí dá pra gente acessar com facilidade. Exatamente. E agora você vai fazer shows, está fazendo, em celebração a esses belos 50 anos. Os 50 anos. E os próximos, você já falou, dia 31 de julho, no Rosinha de Valença. Isso. Lá eu estarei com uma formação, né? Com um quarteto, né? Com o Cliff, a Aline, o Bernardo e o Luiz Coimbra. Depois vou fazer a Casa Cultural, dia 8 de agosto, também. Sabe os horários? É sempre 20 horas, né? A música a gente está fazendo mais cedo. Né? Todo mundo está recuando, chegando os horários um pouquinho mais para cima. São os próximos shows, né? Assim, que eu tenho de memória e através das minhas redes sociais o pessoal acompanha a agenda. Acompanha a sua agenda. Isso. Esse show do Acaso vai ser com o Cliff Corman, a gente apresentando um disco em homenagem ao Paulo Moura. Ai, maravilhoso. Paulo maravilhoso, maravilhoso, querido. Né? Que a gente músico gravou... extraordinário. Teve aqui o Gabriel Moura com a gente recentemente, querido, sobrinho dele, maravilhoso. A gente fez um disco que o Paulo nunca fez, que é um disco só com músicas dele. Né? O Paulo às vezes colocava uma ou outra composição dele num disco dele, né? Mas nós tivemos essa coragem, né? Vamos fazer aí um álbum só com músicas do Paulo Moura, né? Então, merece muito. Biscoito Fino, bancou maravilhoso. Essa brincadeira, foi ótimo, né? E as suas brincadeiras são sempre maravilhosas. São maravilhosas. A gente gravou um álbum lindo também com músicas do Hermeto para quarteto de flautas, um grupo chamado Flautas Herméticas também, com a Aline, Andréia, eu e o Edu de flauta, né? E músicas, assim, muito loucas. Eu acho que o Hermeto nunca gravou um disco tão louco quanto esse. É a obra viva de Hermeto Pascoal, Flautas, é lançamento da Rocinante. E é um disco lindo, é um som... é um som das estrelas, um som dos astros, é uma música que não é desse planeta, é a música do planeta Hermeto. É isso aí, é um planeta mesmo. Nossa, então você está feliz com os 50 anos, vai sair celebrando por aí? Feliz demais, eu acho que viver a vida na flauta me faz um bem tremendo. Porque não é só para mim, é a música que eu faço para mim, eu estudo pensando naquilo tudo que eu vou poder entregar para as pessoas. E você faz um bem danado para a gente que está por aqui. Essa é a ideia. Então, você está de parabéns porque você conseguiu. É isso aí. Muito bom o seu trabalho, parabéns pelos 50. Obrigado, eu diria, como eu disse para o Menescal, quem teve a ousadia e a capacidade de chegar nos 50 tem que fazer mais 50, não é, Estela? No mínimo tem que dobrar. Tem que dobrar a meta. Tem que dobrar a meta. Já tem comecei que começar a dobrar. Tem que dobrar a meta. Já dobrei. Quem chegou lá, é isso aí. Vambora. Parabéns, Carlos. Obrigado, Espero que você faça muitos e muitos outros shows por aí. Celebre muito esses 50 anos. Inxalá. E a gente super agradece de ter Carlos Malta brasileiro. A gente gosta de dizer que é brasileiro. O Dave Matthews, que é um superstar, né? É um camarada assim... muito conhecido, eu tive agora com ele recente lá em West Palm Beach, na Flórida, né? E participei de um show dele e falei para ele me deu uma entrevista e aí ele falando assim, Carlos, né? Há 50 anos, you make everybody happy. Viu? É isso, é exatamente isso. Obrigada pelo seu talento, pela sua participação no programa, tá? Obrigado. No próximo bloco a gente vai conversar com ela, Estela Maria Rodrigues, que está no musical Meu Filho é um Musical. Acho que se eu não errei o nome, é isso. Falando de Paulo Gustavo, a gente volta já.
De volta com a Alerj Revista, agora eu converso com a atriz Estela Maria Rodrigues, minha amiga. Oi. Adoro essa parte. Eu falo para ela que eu boto no meu currículo, amiga da Estela Maria Rodrigues. Antes de você começar, parabéns pelos seus 50 anos de carreira. Parabéns, sorte, porque só a gente sabe como é ser mulher. Isso. Né? Na luta, né? Opa. E você já está nessa luta há 40 anos. 42. 42, tem mais 2. De carreira. Tá chegando perto, tá chegando, tá correndo, tá correndo. Estela, são muitos anos mesmo, né? E sempre fazendo teatro, e um teatro de excelência, um teatro bacana, um teatro de conteúdos, um teatro de gente que estuda, que se esforça e que tem um talento que ela esbanja. Aí ela tira onda, no talento ela tira onda. Eu sou tão antiga, mas tão antiga, que quando eu estreio no teatro Teatro de Bolsa Aurimar Rocha. Olha! Você nem sabe, existe. Eu sei. Velho, tudo. Eu sei, mas hoje é o sei Café que muita gente Pequeno, não tá? sabe. Porque a carteira de música que eu tirei foi para tocar lá, foi a primeira vez que eu toquei Olha, profissional, foi no Teatro Aurimar Rocha, que é hoje em dia Café Pequeno, né? Exatamente, que muito pouca gente lembra realmente desse nome. Estela, os musicais aconteceram na sua vida ou foi um caminho que você quis percorrer? Ih, gente, olha, deixa eu te falar, essa história é boa. Eu devia ter o quê? 16, 17, 18 anos? Não, já era, 18 anos, 19. E já fazia teatro, estrei com 18, 20, não, 23 anos. Alguém virou para mim e falou assim, Estela, vai ter um teste para um musical, A Dama e Vagabundo, na época. Eu fiz musical, tipo, tem que cantar, né? Tá, você canta? Eu falei, sei lá, acho que eu canto. Por quê? Não, porque tem salário. Oi, tem ordenado, tem salário. Vamos lá, o que tem que fazer? Canta. Eu sei. Olha, não, era Sara Bechimora, diretora musical na época. Eu entrei lá e falei, eu não sei o que eu cantei, um Lulu Santos, eu cantei. Ela, nossa, você tem uma voz bonita, né? Passei no teste. E comecei a fazer. Só que aí fui fazendo, fiz um monte de musical infantil na época. E você começou numa época que musical não era o que é hoje, então, assim, nem se tinha atores e atrizes preparados não como tinha hoje, né? Preparação nenhuma. Foi uma batalha. Foi, porque aí o caminho foi inverso, né? Fazíamos o musical e corríamos atrás, porque dizia assim, eu não sou cantora, eu sou uma atriz que faz teatro. Só que tem uma hora que você tem que estudar. É lógico. Eu sei que tem grandes amigas minhas, grandes atrizes, que elas simplesmente abrem a boca e cantam antes. Eu estudei, corri atrás, né? Como eu diria. Inclusive, você já disse isso, que não se considerava cantora. Hoje em dia, você já mudou um pouco isso? Eu já tô brincando disso. Eu tô brincando disso. Acho que eu acho também. Estamos brincando disso. Depois da Emilinha, acho que foi. Ela faz um espetáculo contando a vida da Emilinha Borba. Ela faz a Emilinha e eu brinco com ela. Carinhoso a gente cantava às vezes. Que maravilha. E eu brinco com ela que ela faz uma Emilinha melhor do que a própria Emilinha. Eu sempre brinco com ela com isso, porque é incrível como ela fica... assim, porque não é mimetismo, não é esse caminho. Não sou imitadora. Não é mesmo. Mas fica muito visceral, fica muito particular aquela interpretação que você dá para ela. O Emilinha, ele tem uma particularidade, porque ele tem 2 atores em cena, eu, Fabrício Neg, meus músicos, e tem um outro personagem que é o fã-clube da Emilinha. Que via em peso, né? Você verdade. Viu, eles sentavam na primeira fila e levavam um papel picado. Porque eles jogavam papel picado. E eu perguntava, gente, não dá... Era papel picado de revista. Por que vocês não compram confete? Não, porque não tem o caimento do papel picado. E eles iam... Eu cansei de fazer a Emilinha tá cantando, vocês... De repente levantava uma pessoa, vinha andando para mim com um embrulho, me dava um presente. Eu ganhei tapete. Uma vez foi um tapete, era rosa, era flor, empadinhas, me levavam empadinhas. Shampoo, condicionador, coisas incríveis. Eu amo vocês. Eu amo vocês muito. E eles acompanham mesmo. Eu vi inúmeras vezes eles ali no primeiro banco. E falam das roupas, não é? Autorizam, contam coisas para ela. É impressionante. Você falou de que começou fazendo teatro musical infantil. Fez vários. Te ajudou a chegar na atriz que você foi se tornando? Eu acho que tudo ajudou. Eu não me considero uma atriz musical, eu sou uma atriz. Né? Então, eu adoro teatro de prosa, a gente faz. Eu acho que foi tudo. Eu acho que tem uma música dos Beatles que ele fala que a vida é aquilo que acontece enquanto a gente está ocupado fazendo outras coisas. É isso. Né? E eu acho isso lindo, né? A Beautiful Boy, se não me lembro. E eu acho que é isso. Você é jovem, eu tinha que sustentar minha casa. Eu tinha um filho pequeno, separada, e enfim... Tinha que ganhar dinheiro, exatamente como der a Lúcia, que hoje eu estou fazendo teatro. Então, eu me lembro de ter uma época que eu fazia um infantil, alternativo e adulto. Hoje eu não tenho uma condição, mas eu fazia para sobreviver, mas acaba que você vai... Então, assim, eu acho que desses 42... eu tenho 59, vou fazer 60 daqui a pouco, em outubro.
a maioria... Eu tenho muitas horas de cima de um palco. Muitas horas daquele lugar, que para mim é muito especial. É como se fosse a minha casa. É a minha casa tá ali naquele tablado, naquelas coxias. É um lugar que eu reconheço como meu. Estela, você fez Cole Porter, Fiz. que foi um espetáculo incrível também, um musical há muitos anos atrás, e que fez um sucesso retumbante, mesmo não sendo esperado, não se esperava aquilo tudo. Nossa. Mudou sua carreira dali pra frente? Aquilo ali foi uma loucura, que Charles e Cláudia, eu me lembro, a gente estava ensaiando outra peça. Aí, assim, enfim, uma peça que não rolou, acabou, era em dezembro, gente, acabou o patrocinador, deu um cano, umas choradeiras, como é que a gente vai fazer? Pagar nosso condomínio. Aí Charles falou, vai todo mundo pra casa, eu vou pensar. Aí a gente foi pra casa e ele foi, o George Takman, produtor, chamou eles, foram pra Nova York e assistiram Kiss Me Kate. E o Cláudio falou, Charles, Cole Porter, vamos montar... Pegamos as meninas, éramos 6, né? Você lembra? Eu, Gótia, Ivana, Alessandra Verney, Ada Chazeliov, que não está mais entre a gente, e o que está faltando, gente? E eu, né, gente? Alô. E aí ele chamava de 3 atrizes cantoras e 3 cantoras atrizes. Né? Então ele fez o mix, contou essa história, a gente cantou. E eu me lembro quando eu fui pegar minha primeira vez meu visto, porque eu fui para os Estados Unidos, eu entrei e o cara falou, você vai fazer aqui? Não, eu só vou passear, eu sou atriz. Você é atriz? O que você fez? Ele era americano mesmo, eu mandei assim, botei o copo, ele, você canta? Eu falei assim, canta aí pra mim. Aí eu comecei, Night and day, you are the one. Aí eu fui olhando, aí as cabines foram todas fazendo assim, ó. Ele falou, ok, pode ir, vai tranquilo. A primeira vez na minha vida que eu tenho uma coisa assim, eu sempre que eu vou ao teatro, quando eu chego no teatro, é o primeiro lugar que eu vou na bilheteria. Eu chego e falo com as meninas, e aí, meninas, já estamos lotados hoje? Às vezes, né? Às vezes, tá bom, às vezes, tá mais ou menos. A gente estreou o Cole Porter, na sexta-feira, eu fiz como eu fui. Cheguei, fui na bilheteria, falei, e aí, meninas, já estamos lotadas hoje? Ela, já. Hoje, sábado, domingo, quinta, sexta, eu tenho ingresso para outro sábado. Foi a primeira vez que eu fiquei, caramba, e nós fizemos uma temporada inteira que hoje já não é mais teatro, já é um cartório. Ali no Arena. No Arena, Teatro Copacabana. Eu estava lá, Estela. Você estava lá. Estava lá. Então, eu sou testemunha ocular. Então, realmente era um teatro pequeno que... 312 lugares, 333 com cadeiras. Lotou realmente muito. Eu acho que foi um divisor para todas vocês que estavam ali, né? Porque mudou realmente muita coisa. O que você acha que mais caracteriza o musical brasileiro, excetuando as nossas histórias? Porque a gente copiou muita coisa dos Estados Unidos, de onde vinha o musical que a gente conhecia como excelente. E aí nós fomos encontrando o nosso caminho. O que você acha que nos diferencia? Eu acho que a Broadway é a Broadway. Eles são perfeitos. Agora, eu acho doido, o exemplo que eu vou te dar, quando você vê um filme filmes desses qualquer, que tem uma escola americana que vai falar sobre high school, aí aparece a garota jovem, vou ensaiar que eu já tenho aula de teatro. Ela entra, a escola, o teatro que tá vendo, é um teatro. Não é um palquinho que a gente tem nas nossas escolas. É um teatro com cenário, com movimento, com tudo, com microfone. Você fala, caramba, eles tiveram essa estrutura. Então, eu acho que nós somos incríveis. E, assim, o Charles e o Cláudio, eles trouxeram muito essa perfeição para cá. Essa expertise, né? Sim, mas nós temos as nossas histórias para contar. É isso. Nós cada vez nós temos Bibi, Minha Vida Musical. É maravilhoso. Coisa linda, aquela perfeita, contando a história da Bibi. A gente está com cartaz com o Fafá, que é lindo. O meu filho musical também, posso maravilhoso. dizer, está contando. Eu fiz várias biografias. Quer dizer, eu acho que o teatro musical acabou vindo para o Brasil através das biografias, que era mais fácil. Então, eu pego conto a história da Chiquinha Gonzaga, que eu fiz, foi a primeira peça com o Charles, Abre Alas. Então, usa as músicas, fica mais fácil e vai. Quer dizer, a Broadway tem um estilo mais de ser músicas autorais. São músicas autorais, a maioria, né? E acabam virando hits. Isso, acaba mas virando. Começa ao contrário. Outros não, né? Mas assim, mas tem muito. Eu fiz Cazuza, eu fiz... O que mais que eu fiz, gente? Você fez muita coisa. O Elvis Presley. O Elvis foi o Reggae Falando rock. Nisso, você faz muitas mães, né? Você é meio craque nas mães. Já tô chegando na voz. Tô na vó. Não, ainda tem umas mães pra você fazer por aí. Ela fez mãe do Elvis Presley, mãe do Cazuza, agora mãe do Paulo Gustavo, muita mãe. Você leva alguma coisa da Estela para essas mães? Sempre, muita coisa. Ser mãe é isso, né? A gente se reconhece em vários lugares, né? Por exemplo, dia 20 de julho é um dia de muita alegria para mim, mas é um dia de tristeza. Dia 7 de julho é um dia de... Eu estava grávida do meu primeiro filho, dia 7 de julho de 1990, me lembro. Eu estava 7 meses, ele nasceu dia 20. E foi o dia que o Cazuza morreu. E eu me lembro de ter acordado de manhã, grávida do meu filho, e falar, poxa, Lucinha Araújo
tá perdendo esse gênio, esse único filho dela. E tantos anos depois eu vinha fazer a Lucinha Araújo no teatro. Então, acho que a gente se irmana na dor, na alegria, né? Então, tem muito de mim, sim. E onde você se oxigena? Assim, como é que você busca o teu oxigênio para você estar sempre com esse frescor, com essa alegria e fazendo esse teatro com essa força? Transtorno de ansiedade, né, amiga? Ansiedade, ela é ansiosa. Essa é a Estefa. Ela é nervosa. Transtorno isso. Não, eu sou maluca. Eu sou bem doida, eu tô sem medicada, tô medicada, tá? Eu sou uma pessoa medicada, eu sou medicada. É uma figura, é uma figura. Não, eu acho que assim, minha mãe falava isso, que como eu fiz teatro a minha vida inteira, gente, eu já ganhei dinheiro, mas já fiquei, né? E é por isso que eu te pergunto onde você oxigena a minha mãe virava isso. e falava, minha filha, você tá sempre ferrada e tá sempre rindo. Eu falava, mas o que é que eu faço? O que é que eu choro? Já que eu tô ferrada, vamos rir. Então, assim, vamos rir, vamos brincar. Então, assim, eu acho que eu tenho essa resiliência de... Já teve momentos, né? Eu já tive muitas perdas, muitas coisas que a gente passa. Mas eu sou budista. Eu sou budista. Então, o budismo trabalha sobre isso, né? Trabalha sobre, assim, não tem nada fora, tá tudo dentro de mim. Nós somos os nossos Budas, nós somos os nossos deuses. Então, e as nossas é escolhas também. Você pode sim. escolher ser mais feliz, escolher ser menos feliz, ser mais alegre ou menos alegre, porque imprevisibilidade, dificuldade é inerente a qualquer ser humano, né? Como Todo mundo artista, passa. tem aquela frase, isso também passará, né? Isso também isso. passará, não só Exatamente. o bom, a boa fase, como a má fase, tudo passa. Com então, certeza. a gente está só aqui passando uma chuva. É isso. E agora você está falando em mãe, Dona Deia. Como é que pintou o convite para fazer Dona Deia? Porque você trabalhou com o Paulo, né? E acho que isso faz muita diferença também, não é? Estar fazendo a Dona Deia e ter trabalhado com o Paulo. Essa história é muito doida, porque eu fiz Minha Mãe é uma Peça 3. E aí, tá com ele foi incrível. Para mim, ele é... Além dele ser o gênio que ele era incrível. Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer... Ele já estava filmando, aí eu fui fazer um teste de cabelo lá. Aí a Suzana estava conversando com a diretora sobre, né, como é que vai ser, blá, blá. A gente filmou em Búzios. E aí eu estava saindo, a assistente falou assim, o Paulo quer falar com você lá, no camarim dele. Aí eu entrei, quando eu entrei, ele estava em pé, ele falou assim, Estela Maria Rodrigues, você vai fazer minha... Eu fiquei assim... Ele é a estrela absoluta, ele me tratou, ele me abraçou, ele falou, eu tô tão feliz que você tá aqui. E era assim que ele era. Era assim que ele era no set, era brincando com a gente, com aquela genialidade. A gente era... Nossa, foi incrível. E aí, olha só, a gente perde o Paulo numa pandemia. E aí, depois que a gente retornou, eu fui fazer, era um centenário da Emilinha. Eu estava parada, não tinha dinheiro, não consegui nenhum apoio. Mas eu precisava fazer o centenário, precisava fazer. Falei, Fabrício, meu amigo, vamos fazer, eu vou bancar. Aí comecei, liguei pro Fred Heder, obrigada, ele me deu o Claro Mais para fazer o centenário. E a gente sempre tem uma participação especial no meio. Um colega, vários passaram ali, né? Gótia, Marcos Gomes, Zélia Dunca já cantou, todo mundo cantou ali. Aí ele falou, chama a Deia. Chama a Deia. Eu falei, será? Tá bom. Liguei para ela, falei, oi, Deia, tudo bem, Estela Maria? Ela, oi, querida, tudo bem? Então, aí eu expliquei. Aí, você gostaria lá... Ai, sabe o que é? É que eu não canto mais, não tenho mais como, não vou cantar, não sei mais, estou enferrujada e já me chamaram para um monte de coisa. Aí eu falei, Déia, deixa eu te falar uma coisa, tá tudo bem. Eu pensei, ela não vai topar, ela não quer, tá sendo fofa. Falei, querida, não tem problema, só queria que você soubesse que o Emilinha é um lugar de afeto. Todo mundo que está ali, que sobe ali, tem uma história de amor. Então, você não precisa ser... você viria, se você quiser cantar com a gente, é por amor. Aí ela parou e falou, quer saber, eu vou fazer. Vou cantar. Foi, arrasou, cantou 3 músicas, foi um escândalo. Eu falei para ela, você é uma artista. E aí a gente começou a ficar, eu, ela e Fabrício, amigos. A gente encontrava com ela e um belo dia ela falou, me chamou e falou assim, vou fazer o meu filho musical e você vai me fazer. Aí ela falou aquilo, eu falei, Ideia, espera o diretor, né? Não é assim, você não pode ir lá, não quero saber, eu tô convidando, vai ser você. Bem ela. E começou, e aí 1 ano antes da gente começar, o processo foi indo. E ela interferiu de alguma maneira, assim, no teu processo criativo, fazendo ela mesma? Não. Você falou dos seus heróis, ela é uma heroína, ela é uma mulher incrível, ela me dá coiobe. A gente divide... Olha só, é a primeira vez que eu estou fazendo uma peça, que a personagem existe, está do meu lado, sentada aqui, junto. E ao mesmo tempo, não é uma imitação, porque eu nunca seria Déia, mas eu acho que o espírito está ali, a energia está ali, a dor está ali, né? Porque não dá para não contar a história sem contar o que nós vivemos. Claro. Nós perdemos o Paulo de uma forma... Paulo e mais 700 mil pessoas. Sim, de uma forma abrupta. Então, mas tem muito...
O espetáculo, ele tem a comédia e a tragédia, ele tem um teatro dentro, porque a gente riu pra caramba com o Paulo e a gente chorou a beça quando ele... Então, a gente tem tudo isso ali dentro. E o que você acha que é mais interessante nesse musical? Que você destacaria como, assim, a cereja do bolo? A família, a história... Porque a gente conhece o Paulo famoso, né? Todo mundo conhece o Paulo Gustavo já. Minha Mãe é uma Peça, história do filme, famosão. Ali a gente está contando o primeiro ato inteiro, desde ele criança, a mãe... Deia jovem, que a gente também não conhece essa Deia jovem. Como é que ela fazia? Quem era essa mãe, né? E ele não era fácil, tá? Foi expulso do colégio, tá? E que mãe é essa também que conseguiu levar esse cara a chegar a ser um artista, uma né? mãe tem que uma mãe há 30 por anos trás. atrás, o filho, ela pergunta pro filho, meu filho, você é afeminado? Ele fala, sou, isso é algum problema? E ela fala pra ele, não, meu filho, nenhum problema, nenhum. Só que eu não sei o que vai acontecer lá fora, mas aqui dentro eu tô fechada com você. Então ela abraçou o filho dela do jeito que ele era. Ele era aquele gênio e ela ficou junto com ele. Então isso é sensacional. Isso é amor, né? Não tem outro. Amor de mãe, né? Não tem o que dizer. Agora a gente vai ver um vídeo com uma cena do Meu Filho é um Musical. Começou. Ô, mãe, papai tá ótimo com o tia Penny. Com o tia Penny tá excelente. Comigo. Por acaso ele vai pagar a sua apostila no final do mês? Sai fora. Sai fora. Sai fora. Debocha. Debocha. Deboche, Lucilene, você. Debocha. Olha, enquanto eu lembrar isso que vocês estão fazendo comigo, eu não dou um figo podre pra vocês. Ai, mãe, chata. Tá bom, eu vou. Não precisa mais. Ué? Deixa, eu vou, olha, meu joelho tá que é só o pó, minha coluna tá esmigalhada desde cedo do fogão, mas deixa, eu vou. Maravilha, então é ótimo. Você vai! Muito bom, muito bom. E aí, quer dizer, isso aí você já vê que tem um mix um pouco, acho, da Hermínia, porque ele vê essa mãe que ela usava rolinho. Agora, eu tenho uma curiosidade, tenho cabelo fininho, igual de Deia, Lúcia. Eu sempre usei rolinho. Olha, tá vendo aí? Sempre usei rolinho. Tá vendo aí? Ficava um tempão pra botar. Então, assim, e aí, ela usava rolinho, ela cantava na noite. Olha só, olha que loucura. Ela era cantora da noite, Cantou na noite há algum tempo, não foi? Cantava nos bares, alguma coisa assim. Cantava, voz linda. Cantava, fazia quem tinha pra fora, foi porteira de prédio. Fez um monte de coisa pra sustentar ela, separada, pra levantar um dinheiro, mas ela não era ralando. É isso aí. E ele olha pra essa mulher, ele vê essa mãe e cria a Dona Hermínia, que como ele dizia, a Dona Hermínia é mais leve, porque mamãe era... Mas braba. É isso, é gênio, né? Genialidade faz isso, você consegue fazer coisas incríveis. Estela, existe algum truque pessoal de um ator ou de uma atriz em musical que dá certo? Tem truque? Dá pra ter truque? Disciplina. Pra mim, né? Eu tenho partitura. Eu partituro. Você tem suas partituras de música, eu tenho a minha partitura de personagem. Que durante os ensaios você vai descobrindo, né? Descobrindo, mas eu gosto de saber, de saber pra onde eu vou, tudo organizadinho. É claro que de vez em quando tem uma coisinha que, né, você esquece, acontece, mas eu gosto. Suas referências do teatro musical? Referências do teatro musical? Ai, meu Deus. Você é uma mulher do teatro musical, Estela. Referências são as minhas colegas todas. Eu tenho uma referência que é a Totia Meirelles, é a minha amiga Gótia, minha amiga Inês Viana, minha amiga Helga, que está indicada ao Shell, meu Deus, isso ela é faz Fafá, né? Fafá lindamente. Lucinha Lins também, que também está maravilhosa. Quem mais? Quem mais? É uma galeria, né? É uma galeria, gente, tem muita gente boa. Muita gente Mas boa. isso é maravilhoso, né? Você sabe que vocês devolvem pra gente uma alegria, um ânimo, um entusiasmo, né? Mas isso é maravilhoso, porque esse é o nosso propósito de vida. É verdade. É para isso que a gente... É uma delícia. Eu sou muito suspeita porque teatro faz parte da minha história, da minha vida, do meu trabalho. Mas eu vejo como é bom o que vocês devolvem para a sociedade, sabia? A gente não está pior e a gente ainda caminha graças aos atores, às atrizes, aos músicos, à arte. Parabéns para vocês, porque vocês realmente são incríveis. E agora a gente vai para o nosso momento literário, porque a gente vai saber o que os nossos convidados andam lendo. O que você anda lendo, Ilana? Então, como as mulheres chegam ao topo. Eu recomendo demais, porque a gente estava falando com a questão de educação. Sim. Esse livro é escrito por Marshall Goldsmith e uma psicóloga maravilhosa,
onde ambos, como já atenderam muitas mulheres, eles percebem que hábitos de sucesso podem ser trabalhados e desenvolvidos por cada um de nós. A gente não falou que talento tem aquela nossa pitadinha, mas a gente pode desenvolver? Então, hábitos e comportamentos a gente pode e deve desenvolver. Maravilha. Carlos. Olha, eu tenho um livro que é mais do que um livro de cabeceira, é um livro de aconselhamento, assim, que é o Kybalion, que é um livro secular, foi escrito na Grécia Antiga, né? Stella. Eu vou indicar O Pacto da Branquitude, Cida Bento. Eu acho que pessoas brancas, principalmente, leiam. É importante para a gente entender esse racismo, o racismo estrutural, que aquele que está ali, ele é... Você fez um espetáculo sobre isso. Para meu amigo branco. Para o meu amigo branco também, maravilhoso espetáculo. E eu vou indicar esse livro aqui, que se chama Amante de Lenin, que conta a história, na verdade, a história não contada de Inessa Arnandi, que foi amante de Lenin. Ela era uma parisiense, criada pelos seus avós, na verdade, pela sua tia e pela sua avó, criada pela burguesia parisiense, e, no entanto, ela acaba indo para Moscou e se torna amante de Lenin. É um livro muito interessante, com capítulos pequenos, que conta uma história muito necessária para os nossos dias. Fica aqui a minha dica. Ele foi organizado pela... Peraí, deixa eu falar o nome dela certinho. Pela Ritana Armeni e editado pela Cultrix. Agora vamos para a nossa dica cultural. Vamos saber o que a galera vai indicar aqui para gente. Stella. Água Fresca para Flores, espetáculo vai reestrear no Fashion Mall, no final de julho. Minha amiga Marcela Muniz, Bruno Costa Giri, o espetáculo é lindo, lindo, baseado num livro maravilhoso. Isso, eu já entrevistei ela no Teatro Ensina, maravilhoso. Carlos. Vou levar a brasa para minha turma. Faça isso. Choro Batucada, às terças-feiras, no Glorioso Cultural do Catete. Espetacular, melhor roda do choro do Brasil, talvez do mundo, né? Com os melhores músicos do mundo estão ali, liderados pelo queridão Eduardo Neves, que foi meu aluno, 10 anos de idade. Olha, lindo, maravilha, excelente dica. Então, eu recomendo as peças da Renata Mizrahi. A Renata tem abordado muito os nossos temas sobre mulheres, inclusive há pouco tempo 3 mulheres que estavam exatamente conversando sobre tudo que a gente falou aqui hoje, tá? Ela acabou de fazer Caminho de Casa e a Kel Zecart esteve aqui. Sensacional. Eu recomendo todas porque eu sou fã ela dela. é maravilhosa, excelente. Minha amiga já esteve aqui, muito boa. Ótima dica. Siga que tem sempre coisa boa da Renata acontecendo. Agora eu quero passar as mãos de vocês um mimo da nossa editora Giostre, que deixa aqui um mimo para vocês. Como a gente gosta de literatura aqui no programa, então a gente deixa aí um mimo para vocês. Palavras de Mulher, lembra? Lembro. Assisti também. Aproveitem. E agora a gente vai encerrar o programa, como eu disse, com música. Antes da gente encerrar, a gente vai ouvir mais uma vez Carlos Malta. Por favor. Eu vou tocar a música das nuvens e do chão, do campeão Hermeto Pascoal. Opa! Uau! Dá vontade de a gente continuar aqui para ficar te ouvindo. Parabéns. Foi maravilhoso conversar com vocês, estar com vocês. Estelinha, que bom que você está aqui. Você está dia de horários e teatro? Fecha agora dia 19, né, gente? 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, gente. De tarde e de noite? Tarde, 4 sábado e domingo? 4 e 20 horas. Então, todo mundo correndo para pegar a Estela antes de acabar. Tem gente que já viu por aqui que vai voltar.
Queridos, muito obrigado. Sucesso para todo mundo nas empreitadas. Foi maravilhoso conversar com vocês. Obrigada, Espero que vocês voltem todas as vezes que tiver coisa nova para contar. Boa. E para a gente encerrar, sua palavra de ordem. Seja feliz e faça escolhas. Carlos, sua palavra de ordem. Toque e cante, minha gente, até o dia amanhecer. A vida é extraordinária. É isso, a vida é extraordinária e vocês fizeram esse programa extraordinário. Muito obrigada mesmo. Ficamos por aqui com a Alerj Revista de hoje. Eu agradeço a sua audiência e a sua companhia. Eu espero que você tenha apreciado e aproveitado o nosso encontro de hoje. Compartilha, deixe as suas sugestões e seus comentários nas nossas redes sociais e segue a gente por lá. Sua opinião é muito importante para nós. Se você quiser rever esse programa, você pode fazê-lo pelo YouTube. Até o próximo programa, TV Alerj, o canal do povo.